estava cheia do Espírito Santo. Era tipo assim, a bênção dela estava dependendo de mim. E aí eu comecei, e daqui a pouco eu não aguentei. Eu disse assim, para que eu vou morrer. Eu não aguento mais isso. Para que eu vou morrer, para que eu vou morrer. E aquilo veio, e aquela mão veio, me bateu, e eu tava exatamente aonde eu tinha. E eu conto até hoje, durou aproximadamente 22 a 25 minutos a visão, porque eu deitei, eu olhei no celular, quando eu deitei era 4 horas da manhã. Eu acordei, se eu não me engano, era 4h22. Em segundos. Sim. E ali eu fiquei espantado, não entendi. Não entendi. Eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Fiquei muito espantado. E aí eu comecei a pedir, Senhor, me dá mais a minha libertação. Chegou meu aniversário, faço aniversário dia 1 de dezembro. Comecei a orar, orei quase 24 horas, sem parar. Não quis falar com ninguém, me isolei no quarto, digo eu quero. Deus me mostrou uma visão, tive outro arrebatamento, isso 2 meses depois. E Deus me mostrou um anjo muito grande, eu não conseguia ver o rosto dele. Ele pegava na minha mão e disse assim, eu vou te levar no hospital celestial, tu vai ser liberto. E comecei a entrar no hospital, cada sala tinha um nome. Abuso, cura, enfermidade. Eu comecei a perguntar o que é isso. Ele disse, é o hospital celestial. Aqui cada um tem uma especialidade. E no final havia uma luz muito forte de quem está ali. Ele disse, o mestre. E eu comecei a querer soltar a mão daquele anjo na visão. E ele disse, não faça isso. Eu disse, eu quero falar com Jesus. Ele disse, não chegou o teu tempo ainda. Fique aqui, deixe que eu vá por você. Eu disse, eu quero falar com ele. Ele disse, não vai, não vai. Eu insisti tanto que ele pegou minha mão, segurou e disse assim, ó, no tempo, você vai entender a visão do teu chamado. Ele falou o sonho que eu tive. E no tempo, a tua libertação completa virá. E ali eu acordei. Eu disse, meu Deus, eu passei o dia jejuando e orando. Até Deus falar comigo, Deus falou. E aí o que que acontece? Eu fui e eu fiquei sem entender. Voltei, passei o tempo lá em São Paulo, voltei, né? Passei quase 6 meses, voltei pro Nordeste, noivei com a minha esposa, começamos. E eu vou contar essa experiência aqui porque é muito forte. É de um amigo. Eu comecei a pregar a palavra para ele e ele foi liberto do álcool. E ao mesmo tempo eu não sabia, Deus me revelou que estava com problema de homossexualidade. Eu não sabia, não tinha jeito, nada disso. Namorava, tudo. E chegou um tempo que eu orando pela vida dele, ele estava firme, crente, crente. Deus me deu um sonho. Escuta essa revelação. Eu fui dormir, tive o mesmo arrebatamento de sentido. Eu estava numa cadeia preso, como se realmente fosse um inferno, né? Um Hades, o Sheol, cada um, né? Era como se fosse uma gruta preta. Eu vi que aquele lugar existia. Sentia fisicamente, sentia o bafo, o cheiro de enxofre, o calor. E eu via muitos demônios naquele lugar. Muito forte, muito feio. E quando eu vi aquilo, eu comecei a clamar e gritar, Senhor, porque eu tô aqui. Eu tô na tua presença. Deus falou por mim, fique em silêncio que eu vou te mostrar algo. Você tá orando pela vida do teu amigo, eu vou te mostrar o que vai acontecer com ele. Deus me mostrou. E aquele demônio vinha, os demônios passavam num corredor e as celas, ele entrava nas celas e eles castigavam as pessoas. Batia, furava, fazia muitas coisas. Mas assim, eu tô abreviando, mas era algo terrível, meu irmão Rafael, terrível. Eu acordei em pânico. E aí eu comecei a clamar, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí veio um anjo do Senhor, apareceu uma escada naquele lugar, brilhava e o anjo desceu, a coisa mais linda do mundo. Ele chegou na frente da minha cela e me deu a mão assim, ó. E quando eu toquei, eu atravessei a cela com ele. E aí eu peguei e falei assim, ó. E o meu amigo, falei o nome dele. Quando eu olhei pra ele, ele tava sendo abusado sexualmente por demônios, na visão. Mas era uma coisa assim muito forte, muito feia. Meu Deus. E aí o anjo falou assim pra mim, não, deixa ele aí. Eu disse, não, ele tem que ir com a gente. Aí o anjo falou assim, você vai entender que ele vai ficar aí, chama ele. Eu chamei ele, fulano, vem comigo. Ele disse, posso não, Renato. Eu, vem comigo, ele disse, quero não, Renato. Eu disse, por favor, vem comigo. Eu chorava, chorava, ele disse, eu tô sem força. E aí eu botava a mão, disse, é só tu dar a mão. Ele disse, eu não vou. Aquele anjo disse assim, o tempo dele acabou, pegou na minha mão e subi naquela escada e acordei. Quando deu um mês depois, aquele rapaz voltou pra bebida e entrou na homossexualidade. Ou seja, Deus me mostrou o que estava acontecendo, como o Senhor falou, no mundo espiritual. O tempo não é nosso. Hum, Tá entendendo?
como Deus te usou. Meu Deus. No mundo espiritual, no coração dele já estava caído. Na prática. Era só uma questão de tempo. E ele mesmo não tinha força para ser libertado, porque o anjo disse, oferece a libertação para ele. Aí Deus falou para mim assim, no tempo eu vou te dar o sonho, a revelação do teu sonho. Isso aqui vai chocar. Isso aqui vai chocar, porque eu orava muito, Senhor, me mostra o que era aqueles anjos, me mostra o que era aquilo, né, aquela pedra preciosa, o que era aquilo que aconteceu comigo, eu não entendia. Olha que forte. 7 anos depois, eu orando, Deus, assim, eu vou te dar a revelação. Ele falou assim, ó, lembra nas estrelas que eu escrevi? Eu disse sim, vitória é só com Deus. Ele disse, pois é. Isso aí é o direcionamento que eu te dei. Lembra que tua esposa, na época namorada, estava grávida? Lembro. E hoje, quando ele me deu a revelação, ela estava grávida. Lembra que tua mãe estava triste? Eu disse, lembro. O que é que aconteceu? Meu pai morreu de Covid em 2020. Aí eu disse, epa, chegou o tempo da manifestação de Deus na minha vida. Eu disse, os anjos, o que é que significa? Ele disse, cada anjo daquele eu dei pro teu ministério responsável por um dom. E aí, eu disse aquelas pessoas, ele disse assim, ó, você viu que não tinha escada nem porta para entrar e para sair, porque elas estão presas espiritualmente, só tem como elas sair de forma sobrenatural, com o meu poder. Deus. Por isso que é os anjos que tinham que vir auxiliar para tirar elas. Aí eu fiquei impactado, eu disse, cada anjo daquele é um dom, o Espírito Santo falou para mim, e já está contigo. E aí eu olhei para frente. Quando eu olhei para frente, eu disse aquilo. Aí meu irmão ligou para mim, isso aqui é muito forte, ligou, Renato. Eu estava lendo a Bíblia e eu li a passagem do profeta. E olha o que ele diz, e eu via o Senhor e era semelhante a uma pedra de jaspe. Irmão, quando ele falou aquilo, na hora que Deus estava me dizendo a revelação, meu irmão ligou para mim, eu caí no chão. Aí o que é que eu fui ver? Na Bíblia, todos os profetas de chamado, não é quem tem dom de profecia, profeta de chamado, já viram a Deus. Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, todos os profetas de chamado já viram a Deus numa visão, numa revelação, num arrebatamento. Aí Deus falou pra mim, ó, aquilo era a minha visão, da mesma forma que eu me apresentei ao profeta. Não sei se era Jeremias. Eu vi a Deus e era semelhante a uma pedra de jaspe. E ali eu entendi a visão que Deus me deu. Aí eu disse, Senhor, isso é muito sério. Aí eu disse assim, então eu vou pedir a minha confirmação. Aí eu fui, uma semana depois, na casa de um profeta amigo meu chamado Nasson. Eu quero até mandar um abraço para ele aqui. Ele e a esposa dele, a irmã Nice. E aí eu fui lá e disse assim, Renato, ninguém sai da minha casa sem oração. Ajoelha aí que eu vou orar por você. Aí quando eu ajoelhei, ela foi... Aí ele disse assim, ó, pega a Bíblia, para a esposa dele, e abre aleatoriamente. Onde cair, Deus vai falar com ele. Quando ela pegou a Bíblia sem falar nada, eu falei assim, no meu pensamento, Senhor, eu quero que o Senhor confirme qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida. Quando ela pegou a Bíblia, eu falei assim, ó, Jeremias 1:5. Falei. Quando ela abriu aleatoriamente, Jeremias 1:5. Antes que te formasse, eu te conhecia, as nações te dei como profeta. Rapaz, aquilo, eu já entrei na unção. Eu digo, meu Deus, Deus falou comigo hoje na palavra, o chamado. Por isso que ele me deu a visão dele, de Deus. E ele falou comigo. Às vezes é pior dizer, mas ninguém pode ver a Deus, de modo natural não. Mas em arrebatamento, em visão, Deus se mostrou a muitos, né? Se mostrou a muitos. Então, aquilo começou a visão do meu chamado. E ali Deus começou a me dar dons, né? Comecei a ser usado. Deus me deu a graça pela sua misericórdia, né? Palavra de conhecimento, que é revelação, que chamamos, né, popularmente, é o conhecimento do passado e do presente de alguém. Deus me deu a graça da profecia, que é o futuro. Deus me deu a graça da interpretação de sonhos, da variedade de línguas, da interpretação de línguas, né? E somos muito usados pela misericórdia de Deus na cura também. No nosso Instagram tem muito testemunho, vídeo com exame antes e depois, câncer, muito, né? Pela misericórdia de Deus. E ali Deus começou a me usar. As pessoas tinham sonho, ia falar comigo, eu conseguia revelar o sonho, traduzir o sonho.